Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Kepler. Eu li, direto do original em latim, todos os livros que o Kepler escreveu, mesmo que tenha sido uma leitura superficial. E vou apresentar livro por livro. Depois você coloca, por favor, ali nos comentários qual é o material que o Kepler escreveu que você achou mais interessante. Ele nasceu em uma pequena cidade independente, por aqui assim, no que hoje é o sul da Alemanha. Aqui uma pintura clássica do Kepler, mas ela esconde as marcas que ele tinha na pele. É que com 4 anos, o Kepler teve varíola, e isso deixou cicatrizes por todo o seu corpo, além de um problema na visão. E as mãos do Kepler apresentavam problemas de mobilidade. Além disso, ele tinha uma certa doença de pele, que deixava feridas, e às vezes o Kepler movimentava as mãos e essas feridas rachavam e sangravam. O pai do Kepler era um mercenário. Eventualmente tinha uma guerra em algum canto da Europa, o pai do Kepler ia lá, se alistava em um exército e lutava. Quando Kepler tinha 5 anos, o seu pai foi para uma dessas batalhas e nunca mais voltou. Em 1577, quando ele tinha 6 anos, passou um cometa no céu, e isso atraiu muito a atenção do menino. Disse que isso aí é o que o levou a estudar a astronomia. Na escola, o Kepler era um menino um pouco isolado e já mostrava talento em matemática. Entrou para a universidade e lá, dentre as coisas que aprendeu, tinha aula de astronomia com esse professor aqui. Nessa época, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Esse professor é famoso pois foi uma das primeiras pessoas a dar aula sobre o modelo do Copérnico. É assim, ó, o modelo do Ptolomeu, numa versão simplificada, é aquele no qual a Terra está parada e o Sol gira em torno da Terra. Aqui, modelo simplificado do Ptolomeu. No modelo do Copérnico, é o Sol que está parado e a Terra gira em torno do Sol. Aqui uma versão simplificada. Ptolomeu, Copérnico, esse cara aqui dava aula dos dois, sendo que ele foi razoavelmente inovador em dar aula desse aqui. O Kepler saiu da universidade e virou professor na Áustria, nessa cidadezinha aqui. Ele dava aula para o nosso equivalente a ensino fundamental. Certo dia o Kepler estava dando aulas e viu que se você pegar o raio de um círculo circunscrito a um triângulo equilátero e dividir pelo raio do círculo inscrito naquele mesmo triângulo, essa razão dá muito próxima da razão entre o raio de Saturno e o raio de Júpiter em um modelo nesse estilo aqui, do Copérnico. Então o Kepler pensou o seguinte: Deus organizou o universo a partir de padrões geométricos bem definidos. A partir desse estudo aqui, o Kepler produziu em 1596 este livro, no qual tenta explicar o funcionamento do universo. E funciona assim, ó.
Ao invés de trabalhar com geometria plana, ele foi parar na geometria espacial com os poliedros de Platão. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro regulares. Através desses aqui e esferas, ele tentou mostrar como é que os planetas giram em torno do Sol. É um livro bastante interessante. É claro que hoje nós sabemos que o modelo é totalmente falso. E cópias desse livro foram enviadas para o Galileu e o Brahe. Então o Kepler trocava cartas com assuntos astronômicos com esses dois aqui. O Brahe era o astrônomo do Rodolfo II. Rodolfo II era o rei da Boêmia. A Boêmia fica por aqui assim. É mais ou menos a atual Tchequia. Em 1597, o Kepler casou pela primeira vez. Ele teve 5 filhos com essa esposa, dos quais 2 morreram ainda bebês. Em 1600, um novo arquiduque assumiu lá na Áustria, e esse cara era um católico. O Kepler era um protestante que dava aula em uma escola protestante. Esse novo arquiduque da Áustria disse o seguinte: só pode ter católico na região que ele comandava. Então, a escola foi fechada e o Kepler tinha 2 opções: ou se converter ao catolicismo ou sair da Áustria. Ele saiu da Áustria. Em 1600, o Kepler virou assistente do Brahe. Você nota que o Brahe morreu em 1601, logo depois, de tal maneira que o Kepler passou a ser o astrônomo do rei da Boêmia. Na verdade, o interesse do Rodolfo II era na parte astrológica. Ele queria ver qual seria o seu horóscopo. Para o Rodolfo II era importante saber se ele teria sorte numa próxima batalha, se a safra seria boa no ano que vem, coisas nesse estilo. Em 1601, o Kepler escreveu esse livro aqui, que é puramente astrologia. Ou seja, tem nada de útil aqui dentro. Em 1604, o Kepler publicou o primeiro livro moderno de ótica. É esse aqui. Estudo de espelhos, estudos de lentes. Por exemplo, as palavras imagem real, imagem virtual, imagem direita, imagem invertida. Tudo isso aí é coisa do Kepler. Nesse livro aparece um muito interessante estudo das cônicas. Kepler pensou assim, ó. Pega um círculo, que é o que aparece aqui, ó. Aqui está o seu centro. Pega esse centro e reparte em 2 e afasta eles. Você terá uma elipse. Deixa um dos focos fixados. Manda o outro para o infinito. Essa figura agora vai se transformar em uma parábola. É o que aparece aqui, ó. O círculo, a elipse, a parábola. O Kepler foi uma pessoa que estudou como é que uma cônica se transforma em outra. Aqui tem um ramo de hipérbole, aqui tem retas perpendiculares. E a palavra foco, com esse sentido em cônicas, foi ideia do Kepler. Em 1606, ele escreveu esse livro aqui, que trata sobre uma nova estrela que apareceu no céu. Na verdade é o seguinte: quando você pega uma estrela de grande massa, existe um certo momento em que ela está morrendo e ela sofre um colapso gravitacional. Nesse colapso gravitacional ocorre uma grande explosão, que gera uma supernova.
Então hoje nós sabemos que o Kepler observou lá em 1606 foi uma supernova que apareceu em uma certa constelação. Então ele fez observações astronômicas desse novo objeto que apareceu no céu por algum tempo. Em 1609, a partir de um estudo da órbita de Marte, surgiram a primeira e segunda leis de Kepler. É assim a história. O Kepler, em certo momento da vida, foi assistente do Brahe. E o Brahe deu para ele uma tarefa. Kepler, você tem que procurar qual é o formato da órbita de Marte. Então, o que o Kepler fez? Eu disse que isso aqui, é um modelo simplificado do modelo do Copérnico. A versão não simplificada é assim, Aqui está o centro do universo. Aqui perto está o Sol. Usando o centro do universo, é construído um círculo. Agora, nesse círculo, você coloca outro círculo e vai colocando mais círculos de maneira a tentar fazer com que o modelo teórico se ajuste ao modelo que se observa com um telescópio. Então aqui, isso é de fato o modelo do Copérnico. A tarefa do Kepler era tentar verificar como é que isso aqui funciona para que os dados que o Brahe tinha obtido batessem com um modelo teórico. O Kepler estudou por uns 6 anos isso daqui, tentando ver como é que ele consegue colocar círculos em cima de círculos para que os dados práticos correspondessem a um certo modelo teórico. Kepler viu que isso aqui não dava certo, abandonou e tentou uns 40 formatos diferentes. Em certo momento ele começou a estudar formatos assim, ovalados. Até que percebeu que o formato correto é o de uma elipse. O correto é, aqui eu tenho uma elipse, ela tem 2 focos, o Sol está em um deles, e um planeta como a Terra gira em torno do Sol numa órbita que é uma elipse. Então isso aí foi o fruto de muitas e muitas contas que o Kepler fez ao longo de muitos e muitos anos. Cada uma das contas ele fez umas 70 vezes. Isso aqui é o que hoje se chama primeira lei de Kepler. E tem a segunda lei de Kepler, que aparece no mesmo livro. Aqui eu tenho o Sol, aqui um planeta como a Terra. Os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Em particular, ele está devagar aqui e está mais veloz aqui. Em 1610, Kepler escreveu este livro aqui. É de astrologia e está em alemão. Então eu não li por 2 motivos. Alemão é difícil demais e o livro é de astrologia. Mesmo que fosse de português, eu não encararia isso daí. Não vale o meu tempo. Em 1610 também, o Kepler escreveu este livro. É o seguinte, o Galileu tinha escrito um livro no qual mostrava que em volta de Júpiter giram satélites. O Galileu pediu que o Kepler escrevesse um livro para ajudar a defender a ideia da teoria que aparecia no livro do Galileu. Nessa época aqui, surgiram os telescópios.
O Galileu foi a primeira pessoa a pegar um telescópio e apontar para o céu e tirar observações astronômicas disso. Em 1611, o Kepler escreveu um livro de ótica também, agora com interesse na construção de lunetas, e verificar como é que se comporta a composição de lentes. Em 1611 também, o Kepler escreveu este livro aqui, que originalmente é um livro para explicar o formato dos flocos de neve. Mas o livro ficou mais famoso por causa disso daqui, que traz um problema que diz assim: você tem diversas esferas. Qual é a maneira mais compacta de se empilhar esferas? Então aqui o problema de empilhamento de esferas. Esse livro é de 1611, esse aqui também. E nesse mesmo ano, a esposa do Kepler pegou uma doença causada pela falta de higiene daquela época. É uma doença que se pegava através de carrapatos, piolhos, pulgas. E essa doença dava convulsões nela e ela morreu. Os 3 filhos do Kepler pegaram varíola e um deles morreu. Então, voltando aqui, menos um filho. Nasceram 5, 2 morreram ainda bebês, 1 de varíola. Esse aqui é o resultado do primeiro casamento do Kepler. Em 1613, ele casou de novo. Teve 6 filhos com essa esposa e 3 morreram ainda bebês. Em 1614, o Kepler estudou um problema bastante interessante, que é o seguinte: foi esse cara aqui quem teve a ideia do antes de Cristo, depois de Cristo. É que lá pelos anos 500, a contagem dos anos ainda era assim, ó, seguindo a histórica criação de Roma. Então, uma pessoa estava, num certo ano, fazendo referência à criação de Roma. Esse cara aqui teve a ideia de transferir a importância. O evento mais importante passou a ser o nascimento de Cristo. Kepler percebeu que esse cara errou nas contas. Ele não ajustou bem o calendário, de tal maneira que Jesus Cristo nasceu foi no nosso ano 3 antes de Cristo. Então aqui o famoso problema do erro na conversão dos calendários, e Jesus Cristo, na verdade, não nasceu naquilo que hoje nós chamaríamos de marco inicial. Ele nasceu 3 anos antes disso. Em 1615, o Kepler continuou aprofundando seus estudos sobre determinar quais são as datas exatas de eventos históricos, todos ali girando em volta do nascimento de Jesus Cristo. Em 1613, o Kepler casou de novo. Em 1615, ele escreveu um livro diretamente relacionado com isso. É que é o seguinte: na sua festa de casamento foi servido vinho, e os vinhos vinham em barris. O Kepler percebeu que os vendedores de vinho da época não sabiam calcular corretamente o volume de um barril de vinho. Então, ele escreveu todo um livro explicando como se calcular o volume de um sólido de revolução. Sólido de revolução é assim, ó. Aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho uma figura, esse eixo vai girar, a partir dessa curva aqui eu terei aí um sólido.
Isso aqui é antes do cálculo. Hoje, uma conta dessas eu faço assim, ó. O volume é a integral de A até B, de π, da f de x ao quadrado de x. Numa época em que isso aqui não existia, o Kepler inventou um método que permite encontrar o volume de sólidos assim. Em 1618, o Kepler escreveu um manual de astronomia. Então ele tentou fazer um livro bem completo explicando como é que se determinam eclipses, como determinar as posições dos planetas no céu. Num certo sentido, é um aprofundamento disso aqui, ó. Usar agora o formato correto das órbitas para fazer previsões astronômicas. Em 1619, o Kepler publicou esse livro aqui, no qual aparecem novos poliedros. E o que é muito importante é o que aparece aqui no finalzinho de uma certa página, que é a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz o seguinte: você tem aqui uma elipse, aqui o centro da elipse, essa distância aqui eu vou chamar de A, é o semi-eixo maior, tem um foco por aqui, tem um foco por aqui, aqui está o Sol, aqui está um planeta como a Terra, vou chamar só de P de planeta, e vale o seguinte: esse planeta tem um certo tempo para dar uma volta completa aqui em torno do Sol. Se você pegar esse tempo que ele demora e elevar ao quadrado, e pegar essa distância A e elevar ao cubo, vale a seguinte relação. Então, o cubo do semi-eixo maior aqui, ele é uma constante vezes o quadrado do tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. Isso aqui é a terceira lei de Kepler. Em 1527, tem uma coisa mais interessante antes, em 1620. Em 1620, a mãe do Kepler foi acusada de bruxaria. E ela foi presa por 14 meses. Nesse tempo aqui, além de presa, a mãe do Kepler foi torturada para confessar que era uma bruxa. No final ela foi liberada, não foi condenada à morte, e essencialmente quem fez a defesa da sua mãe foi o Kepler. Em 1627, surgiram essas importantes tábuas de astronomia. Isso aqui, ó, foi o fruto de muito trabalho. Você consegue ler aqui, ó, Rodolfo. É que é o seguinte: lá em 1600, quando o Brahe trabalhava para o Rodolfo, ele tinha uma tarefa: construir a mais nova e mais completa tabela de posições de astros no céu. Isso serviria para determinar com grande precisão onde um planeta se encontra em certa época do ano, o que era interessante para o Rodolfo, que gostava de astrologia. Essa tarefa foi muito difícil, tanto é que só ficou pronta em 1627 com o Kepler. Então aqui aparece com alta precisão a posição de um certo astro no céu. Aqui é a Lua, em certa data. Existe um material que o Kepler escreveu e não publicou. Isso aqui é póstumo. É de 1634. Quando é que ele morreu? Kepler morreu em 30. Em 34 publicaram aquele material dele,
que é considerado como um livro de ficção científica. Ele diz sobre a história de uma viagem à Lua. Então aqui, o que hoje é considerado como sendo ficção científica. Coloca ali nos comentários, por favor, qual é o livro que o Kepler escreveu que você achou mais interessante. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.